Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. Vamos começar a partir de agora o giro informativo, as informações do final de semana e os assuntos que ganharam destaque no ambiente do futebol. Daqui a pouco nós vamos repercutir a Série B do Campeonato Brasileiro, já que o CRB vencia o Boa Esporte no último sábado até os 46 minutos do segundo tempo. Mas permitiu, diante de uma falha individual cometida pelo volante Olívio, o empate da equipe mineira. O CRB deixou de marcar mais 2 pontos na classificação geral desta Série B e já se prepara para amanhã enfrentar o Santa Cruz no Mundão do Arruda, no Recife. O Santa Cruz que venceu na rodada do final de semana o Bragantino e vai motivado para esse duelo. Vamos ver, o CRB sem Olívio, já que diante do pênalti cometido ele acabou também tomando o 3º cartão amarelo. O CSA que vive a semana decisiva. Será que a chapa de Rafael Tenório será mesmo aclamada nesta eleição programada para a próxima quarta-feira? Daqui a pouco esses detalhes aqui no Canal Esportes. E também você vai acompanhar os gols da Série A do Campeonato Brasileiro e os detalhes de mais uma vitória do Asa na Série C do Campeonato Nacional. O desfecho da Copa América com o Chile campeão nos pênaltis. Você vai ver também daqui a pouco aqui no Canal Esportes, além, claro, da participação especial no programa de hoje, direto do Marrocos, um atleta que jogou aqui em Alagoas e que hoje veste justamente a camisa de um clube marroquino, vai falar da cultura, as particularidades e situações interessantes para os nossos telespectadores. Ele que é camisa 10 da seleção de Guiné Equatorial e que no ano passado enfrentou o Brasil. Eu estou falando do meio-campista Dil, daqui a pouquinho vai participar conosco aqui no Canal Esportes. Essas e outras informações no Canal Esportes desta segunda-feira que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos em instantes. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se.
Beleza, estamos começando então o Canal Esportes. Antes de entrarmos nas notícias, eu quero dizer para você que neste exato momento nós estamos ao vivo pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. É lá que você encontra toda a programação da TV Mar Canal 25, também em transmissão simultânea para os telespectadores, não só os assinantes da NET, mas também para os internautas. É lá também no portal Gazeta Web que você acompanha tudo isso em alta definição. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br para você mandar suas perguntas, interagir conosco, dar sugestões também para a melhoria do programa. 3377-9097 é o telefone também para você participar com a gente e, claro, deixar suas mensagens com a produção do programa para nós irmos cobrir seu evento. Isso é importante também, né? E nós temos através do YouTube o canal onde você pode acompanhar a nossa programação, o nosso programa também, através do TV Mar Canal 25, você vai lá justamente no YouTube, página principal, você vai lá, digita justamente isso aí e vai poder acompanhar a nossa programação. Eu quero começar o Canal Esportes desta segunda-feira falando de Mundial de Futebol Feminino. Pois é, os Estados Unidos mais uma vez conquistou o título, as meninas dos Estados Unidos, né? Na verdade é uma seleção que tem uma referência mesmo e acabou atropelando o Japão na final. É, rapaz, 5-2. 5-2 foi o resultado, já temos fotos, inclusive, da conquista dos Estados Unidos. Vamos colocar aí no vídeo para você esse material aí que caracterizou a conquista do Mundial de Futebol Feminino dos Estados Unidos. O Brasil ficou logo na segunda fase, logo no início da competição. Tá aí a matéria que traz justamente toda a comemoração da seleção americana nessa conquista diante do Japão. 5-2 foi o resultado da partida e os Estados Unidos acabou conquistando esse resultado, né? Resultado super positivo, atropelou as japonesas, só precisou mesmo, olha, vou dizer um negócio para você, com 20 minutos do primeiro tempo os Estados Unidos já vencia por 3-0, né? E aí só fez administrar o resultado, acabou conquistando esta ampla vantagem e acabou aí conquistando a vitória. A capitã One Back dos Estados Unidos aí recebendo a braçadeira e todo mundo aqui desejando os parabéns para as meninas do futebol feminino, as meninas dos Estados Unidos, que acabaram conquistando esse título importantíssimo na final diante do Japão. Tá certo? Vamos falar agora de Copa América. Tivemos a decisão da Copa América no último sábado. A Argentina, que chegou à final diante de uma campanha incontestável, enfrentou os donos da casa, o Chile. No tempo normal, um jogo muito equilibrado, um 0-0. Um resultado que acabou persistindo também durante a prorrogação. E na decisão por pênaltis, os chilenos, donos da casa, acabaram levando a melhor. Vamos ver esses lances da decisão por pênaltis, da decisão da Copa América, obviamente, onde o Chile acabou aí se sagrando campeão em cima da poderosa Argentina. Vamos ver. Da partida, isso, claro, já as cobranças alternadas. Acompanha que ficou 1-1, o Messi converteu o dele. O Chile com Vidal fez 2-1. A Argentina teve mais uma chance, aí a cobrança longe do gol ali. O Chile fez 3-1. A Argentina desperdiçou a sua terceira cobrança. E aí só era preciso fazer justamente o gol. E olha só a audácia do jogador chileno. Uma cavadinha, estilo Louco Abreu, para poder fechar o placar. Tá aí, resultado final, só o Messi que converteu, né, para o time argentino. Chile campeão da Copa América no último sábado. Essas imagens que nós estamos reproduzindo aqui no Canal Esportes, imagens geradas pela ESPN, obviamente, que tem aí uma retransmissão do canal Sport TV. É realmente uma conquista de peso para a seleção chilena e do técnico Jorge Sampaoli, né, que não deve permanecer, há informações de que não deve permanecer na seleção chilena e deve abraçar um grande clube da Europa na temporada 2015-2016. Conquista realmente de peso. O Brasil poderia ter chegado mais longe, mas foi até melhor, viu? Foi até melhor mesmo ter parado no Paraguai, porque senão, brincadeira, poderia ter levado uma goleada assim como os paraguaios também. Bom, hoje também é um dia importante para um dos principais jogadores de ataque do futebol argentino. Ficou quase que no mesmo nível ali de outros grandes nomes do continente sul-americano. Eu estou falando de Hernan Crespo, que nesta segunda-feira completa 40 anos. Vamos reviver os principais lances do atacante? Vamos acompanhar.
Jogava fácil, né? E fazia gol também com muita precisão esse camisa 9 aí, brincadeira. Sempre quando eu tinha justamente o Super Nintendo, quando tinha aquela época ali do PlayStation, sempre contratava. Você também, né, Vinícius? Sempre contratava o Crespo pro seu time, né? Eu também. Sempre fazia justamente as minhas contratações e contava com a competência de Hernan Crespo para empurrar a bola para a rede, né, Fábio Salsicha? Pois é. A seleção do PAN, Felipe Ferreira, já começou a preparar, aliás, já começou, realizou amistoso e agora já está encerrando a preparação para mais uma grande competição. Vamos acompanhar com imagens do portal da CBF, o portal oficial da Confederação Brasileira de Futebol, os detalhes desse encerramento de preparação da seleção que vai disputar o PAN aqui no Brasil. Vamos ver. Tivemos uma semana intensa de trabalho muito forte e que agrega valores. Então ontem teve um amistoso aí, podemos desempenhar o que foi treinado durante a semana e podemos ter vencido. Mas o que importa mesmo não foi o placar e sim a equipe ter se saído bem, ter feito tudo que veio treinado durante a semana. E hoje um treino mais leve, né, para dar uma descansada um pouco, para começar a semana com tudo, em busca da preparação ideal para o PAN. A expectativa é a maior e melhor possível, né, como eu sempre falo. Acho que é uma grande honra fazer parte da seleção brasileira, acho que é o ápice do jogador chegar à seleção brasileira. Eu me sinto muito feliz e preparado para a oportunidade, para chegar lá, fazer uma boa competição e voltar com o ouro, se Deus quiser. Pois é, aí detalhes da preparação do Brasil para o Pan-Americano e, claro, tem aí toda essa preparação na logística oferecida em Teresópolis para todas as divisões da seleção brasileira na preparação para competições oficiais. E mais uma vez, Jobson caiu. No último sábado, o ex-jogador do Botafogo foi pego em uma blitz no Paraná e acabou sendo detido. Tá aí a matéria, vamos lá, colocar no vídeo. Atacante Jobson é detido no Pará por dirigir embriagado e resistir à prisão. Jogador passa 2 noites em delegacia e paga fiança de 2 salários mínimos. Segundo o delegado, ele fugiu de policiais no interior do Pará. Jobson, ex-atacante do Botafogo, foi detido em Conceição do Araguaia, sua cidade de nascimento no sul do Pará, na madrugada de sexta-feira, por dirigir seu veículo embriagado, seguido de resistência à prisão e desacato. Seguido de resistência à prisão e desacato à autoridade. De acordo com o delegado Pedro Henrique Cunha de Andrade, da Polícia Civil do município, o jogador foi liberado neste sábado por volta das 2 da tarde. Passou, portanto, 2 noites preso, de quinta para sexta e de sexta para sábado. De acordo com a polícia, o atleta fugiu ao ser abordado por policiais. Ele tentou se esconder dentro de casa, onde ocorreu a prisão. Segundo o delegado, estava sob efeito de álcool. Segundo os policiais militares que efetuaram a prisão, ele fugiu pela cidade. Deram voz a ele parar mais de uma vez, mas ele continuou indo em direção à casa dele. Quando desceu do carro, foi para dentro de casa e a família tentou protegê-lo, fazer com que ele não fosse preso. Um policial teve a mão cortada e o Jobson também teve pequenas escoriações, relatou Andrade, delegado. Jobson ganhou liberdade depois de pagar 2 salários mínimos de fiança por ter resistido à prisão e ele teve que ser algemado
algemado. Chegou à delegacia assim. Agora serão feitos os procedimentos legais para que ele vá a julgamento pelos delitos cometidos. Enquanto isso, seguirá em liberdade. A polícia local diz que Jobson pediu para não ser fotografado preso que a solicitação foi atendida, evitando sua exposição pública, já que ele é uma figura muito conhecida na cidade por sua fama como jogador. Mesmo assim, imagens dele vestindo apenas uma bermuda com os braços para trás circularam pela internet. Seriam do momento da prisão. Surgiram rumores de que ele teria sido preso por envolvimento com drogas, mas os boatos não se confirmaram. Jobson está suspenso do futebol por 4 anos. Ele se recusou a fazer um exame antidoping no dia 25 de março de 2014, quando jogava no Al Ittihad da Arábia Saudita. Inicialmente, houve uma dúvida sobre a punição a ser válida apenas no país ou ter efeito internacional. A FIFA acabou confirmando que a validade era mundial. Com isso, ele foi proibido até de frequentar as dependências do Botafogo. Não podia treinar. O clube tentou fazer com que ele pudesse ir ao vestiário na final do Campeonato Carioca, mas não conseguiu a liberação. Que coisa triste, né, rapaz, para a carreira desse jogador. Jobson Leandro Pereira de Oliveira tem 27 anos. Ele estreou pelo Botafogo em 27 de setembro de 2009, em derrota de 3-1 para o Vitória. Naquele mesmo ano foi fundamental para evitar o rebaixamento do Alvinegro no Brasileirão, mas caiu no antidoping sob acusação de usar cocaína. Em depoimento no STJD, disse ter consumido crack. Então, essa é a história desse cara aqui, olha. Tinha um futuro fantástico. Se você ver esse Jobson de hoje, viu, Felipe? Esse Jobson aí da foto não é nem sombra do Jobson de hoje, viu, Vinícius? Já está mais gordo do que eu. Está com a cara inchada. É uma coisa triste, cara, na carreira de um jogador profissional. E eu vou dizer uma coisa para você. O que a FIFA fez com o Jobson, não que ele não tenha provocado, gente, mas acho que não é a solução. Você impedir um jogador até de treinar. O que é que esse cara vai fazer da vida? Se só sabe jogar futebol, gente. Nós temos era que resgatar, dar ideias para tentar ajudar a situação, gente. Não simplesmente dizer, você é um mal para o futebol, então você fique fora e se vire. Não é assim, minha gente, que faz, né? Lamentável. Depois, um pouco mais de um ano do vexame da seleção brasileira, ele como comandante técnico, onde o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, Luiz Felipe Scolari agora pode comemorar. O seu time na China venceu de 7-0 no final de semana. Vamos ver. Do técnico Luiz Felipe Scolari, você acompanhou ali a entrada das duas equipes. O time do técnico Luiz Felipe Scolari, que é o Guangzhou. Olha o primeiro gol aí da partida. Pois é, rapaz, na terra dos olhos fechados, Filipão fez a diferença com seus comandados, 7-0. Você viu ali o Ricardo Goulart, né, abraçando ali os jogadores chineses. Aí mais um gol na partida. Você viu o rebote do goleiro e a conclusão da jogada. O cruzamento quase que na marca do pênalti com a participação do Ricardo Goulart e o chute de perna esquerda. Aí o terceiro gol. O quarto gol do Guangzhou. 4-0, cobrança de córner, quase que na marca do pênalti, cabeçada para baixo, sem chance de defesa, e a comemoração a lá Bebeto na Copa de 94. Olha o quinto gol aí do time da equipe do Filipão aí, da equipe do Filipão. Olha só, chute de perna esquerda no cantinho ali do goleiro. Olha o Ricardo Goulart com participação importante pelo meio, olha o passe em profundidade. E na saída do goleiro mais um, 6-0, não perca as contas, 6-0. E o último gol da partida, já saiu quase que no finalzinho, no minuto 82, significa que era no minuto 37, né, do segundo tempo. Tá aí no final, a equipe do Filipão vencendo por 7-0, o Guangzhou Evergrande, né, derrotando aí seu adversário que foi o Chonglifan da China. 7-0. No futebol dos Estados Unidos, o time do Kaká, o Orlando City, ficou no empate neste final de semana. Vamos dar uma olhadinha como foi.
Partido del MLS, Real Salt Lake enfrentando a Orlando City en el Rio Tinto Stadium en Utah. Y al minuto 5 vendría Kaká con este remate de la derecha. Aí a jogada trabalhada pelo meio e o toque na saída do goleiro. Brincadeira, hein? Toque de muita categoria do brasileiro Kaká. 1-0 para Orlando. Foi o Real Salt Lake. Foi o time que Jaime empatou o jogo com essa cabeçada. Primeiro pau, sem chance de defesa para o goleiro do Orlando City. Terminou assim. 1-1 Real Salt Lake contra o Orlando City. Participação importante do Kaká nesse resultado. Vamos fazer o seguinte agora, minha querida produção. Vamos entrar num rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos trazer já o contato direto do Marrocos com o Diosé Santos, conhecido como Dio, que já está no futebol marroquino há alguns anos, jogando pela seleção de Guiné Equatorial, enfrentou o Brasil ano passado. Pois é, daqui a pouquinho ele vai participar conosco, aqui já no próximo bloco, nesta sequência de Canal Esportes. Continue conosco, voltamos já. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Transformar a educação é um grande desafio e vai levar algum tempo, mas o governo de Alagoas está dando passos decisivos para essa transformação. Cortou gastos desnecessários e, com isso, está economizando recursos para que sejam aplicados onde realmente devem, na sala de aula. Com essa economia, foi lançado o programa Escola da Hora. Cada diretor tem um caixa com recursos para fazer pequenos reparos, sem burocracia e sem demora. Já está funcionando a primeira escola em tempo integral e profissionalizante. E o governo trabalha duro para entregar outras 13 já no início do ano que vem. O governo também acabou com a indicação política dos coordenadores regionais de ensino. Agora a indicação é por mérito. O coordenador regional é o diretor da escola com o melhor IDEB da região. O caminho para uma educação de qualidade é longo, mas com trabalho sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió.
Legal, estamos de volta e depois do rápido intervalo aqui no Canal Esportes, vamos trazer justamente a informação e a participação especial na manhã de hoje. E não é de perto não, viu gente? Longe pra Dedéu. Vamos até o Marrocos a partir de agora conversar com o Diosé Santos, conhecido como Dio, que já jogou aqui em Alagoas, no Coruripe, no CRB, tem passagens em grandes clubes também do futebol africano e que hoje está no Marrocos e vai falar inicialmente dessas suas andanças. Por onde é que você anda, Dio? Um grande abraço para você, seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes. Um grande abraço, primeiramente um prazer falar com vocês. Sim, agora estou no momento, estou em Marrocos, estou atuando aqui no Maghreb de Fez. Certo. Dio, e a respeito dessa sua participação aí no futebol marroquino, perguntar um pouco para você o seguinte, como é que tem sido esse processo de adaptação, desde quando você chegou aí ao Marrocos e, assim, qual foi a maior dificuldade que você teve que enfrentar, até para trazer em tom de curiosidade para os nossos telespectadores? Cheguei aqui no começo de 2014, acho que a maior dificuldade no começo foi a língua, que aqui eles falam árabe também, e a alimentação, que tem muita pimenta. Então esse foi um dos grandes desafios que eu tive primeiramente, mas graças a Deus hoje já estou mais acostumado, já também consigo me comunicar com meus companheiros mais em francês, que a maioria também fala aqui. Então acho que a dificuldade maior foi a alimentação também na chegada. Como é que tem sido o processo de evolução do futebol marroquino, na sua opinião, Dio? Pelo que você está acompanhando, está vivenciando aí a coisa, qual é a característica que diferencia o futebol marroquino para o futebol brasileiro? Sim, a grande diferença eu acho que está tecnicamente, porque aqui muitos jogadores estrangeiros, quando vêm para cá, conseguem fazer um êxito melhor, porque vem com uma técnica maior, eles têm um pouco mais de força, de vontade, um pouco mais de correria, tipo futebol africano mesmo. Então, eu acho que a diferença está na técnica ainda, porque futebol brasileiro, sul-americano, acho que leva vantagem na técnica, muitas vezes aqui também. E deixa eu perguntar a respeito de companheiros. Você tem algum companheiro atuando na mesma equipe aí, jogador conhecido, jogador que nós possamos aqui, eu poderia dizer que no futebol brasileiro também é lembrado, assim como você, Dio? Tinha um outro brasileiro que tinha aqui, o Cleiton Canu também, mas ele acabou saindo na temporada passada. E aqui na minha equipe tem dois jogadores marroquinos que atuam pela seleção também, o zagueiro Merdi e o lateral direito Emissaoui, mas são pouco conhecidos no futebol brasileiro, que eles atuam mais aqui também. Então, no momento agora de brasileiro, só tem eu aqui também. E a temporada no Marrocos, hein, Dio, é igual à temporada no calendário do futebol brasileiro ou ele segue os padrões do europeu? Como é que funciona justamente o processo de disputa aí? Não, eles seguem o mesmo padrão do futebol europeu. Agora voltamos de férias faz uma semana, estamos em preparação para poder agora no final de julho, começo de agosto, começar a competição, que o primeiro semestre vai até o final do ano, tipo o calendário europeu mesmo. Fuso horário, Dio, fica muito diferente do nosso, aqui por exemplo em Alagoas, agora estamos às 8h30 da manhã, como é que funciona o processo de fuso horário aí também no Marrocos? Aqui troca de horário direto também, tipo, aumenta uma hora, diminui uma hora. Agora mesmo está um pouco tranquilo, porque está somente 3 horas, então aqui já são 11 também, 11h34. Então fica melhor um pouco também, porque não tem muitas horas de fuso horário, mas quando tem 4, 5 horas que fica um pouco complicado. O pessoal pensa que o Marrocos é um calor de rachar. Eu queria que você falasse da questão também de horários de treinamento, pela manhã, pela tarde, como é que eles distribuem essa questão dos horários aqui. Aqui nós sabemos, e você conhece bem, treino de manhã e à tarde, né? Mas existem alguns países que treinam até à noite para poder fugir justamente do forte calor. É o caso de Dubai. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito também, como é que divide esse processo de treinamento para vocês. Aqui no momento nós também estamos treinando à noite, até porque eles estão no Ramadã aqui, momento religioso deles, momento que eles não podem comer, não podem nem sequer beber água de dia, então
eles podem comer somente depois das 19h40 até as meia-noite, se não me engano. Então estamos treinando às 23 horas da noite, 11 horas da noite. E o calor também é muito forte aqui de dia, faz como 42, 43 graus. Então essas 2 últimas semanas, acredito que vamos treinar somente à noite para começar a treinar à tarde. Acho que só depois que terminar até esse Ramadã, porque eles se desgastam muito no sol, e como eles estão nesse momento religioso, não pode comer, não pode beber água, para eles é difícil aguentar de dia. E você está comendo, né? Para poder treinar, né, Dil? Não pode ficar sem comer, né, Dil? Não, até brinco com eles aqui. Pô, respeito a religião de vocês, mas ficar sem comer um dia inteiro para treinar não tem condições. Aí eu não me alimento na minha casa, compro. Assim que o mercado abre à noite, eu vou no mercado, compro as coisas para poder se alimentar também. Interessante, né? O mercado só abre à noite nesse momento. Ô, Dil, traga agora uma informação importante. Guiné Equatorial, a seleção. Eu queria que você, antes de falasse de todo o processo, já que já vi várias fotos, trouxe inclusive informação, tem matérias de nível nacional, Lancinete fez matéria com você, Globo Esporte, ESPN também já fez matéria com você, mas eu queria que você trouxesse a informação da opção. Por que, como surgiu a questão da sua chegada na seleção de Guiné Equatorial? Surgiu no momento que eu atuei no futebol da Tunísia, atuei com um treinador brasileiro que ele já tinha sido treinador em Guiné Equatorial, me fez o convite para mim conhecer o país, por ficar lá durante uns 3, 4 meses para poder naturalizar. Eu aceitei esse convite. Eu acho que todo jogador quer atuar em uma seleção, né? quer estar em destaque internacional. Eu acho que independente de qual seja a seleção, tu ganha um grande destaque. E comigo não foi diferente, graças a Deus. Eu fiz esse processo, fiquei lá no país, consegui a minha dupla cidadania e fiz bons jogos pela Guiné Equatorial. Acho que um dos grandes momentos da minha vida foi lá, jogando contra a Espanha, acho que em 2013. Acho que logo depois que eles foram campeão mundial. Então acho que foi uma grande experiência aí. Tu estás atuando por uma seleção, acho que é o ápice do auge de um jogador de futebol. E o confronto contra o Brasil, o que é que representou para você também, Dil? Porque você acabou se tornando, claro, uma referência para o país quando foi citado o nome Guiné Equatorial. Eu cheguei a ver até várias matérias a respeito desse assunto, muita gente falava, tem um brasileiro que atua por lá. Como é que foi todo esse processo? Como foi que você também soube tratar justamente todo esse assédio e a repercussão no seu nome? Sim, foi contra a Espanha, esse amistoso que a gente fez. Sim, foi um grande desafio, porque eu acho que todo mundo, o mundo inteiro parou para ver esse jogo aí. Então, para mim, foi um grande desafio. Todo mundo queria assistir a seleção de Guiné Equatorial. Muitos perguntavam por que a Espanha escolheu Guiné Equatorial para jogar. Poucos conhecem o país, pouco conhecem a grandeza que tem no país, sobre petróleo, sobre todas essas coisas. Então, para mim foi fantástico, acho que um momento único na minha vida, e só tenho a agradecer primeiramente a Deus por me proporcionar esse grande momento do futebol que eu tenho marcado até hoje na minha vida. É claro, né? O contato com jogadores consagrados, com outros atletas, companheiros de profissão, mas que vivem muitas vezes uma realidade até muito diferente, né, de você aceitar um desafio desse, em deixar sua família ir para o futebol marroquino, em aceitar justamente a dupla cidadania e saber que vai participar de um projeto por uma seleção que está tentando, na verdade, você está dando sua colaboração para o crescimento do futebol em Guiné Equatorial. Agora eu pergunto para você, você viveu um drama recente também, que foi a questão da malária. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é que trouxe para você de ansiedade naquela oportunidade, onde também todos aqui daqui de Alagoas que acompanhamos o seu trabalho, nós ficamos apreensivos porque eu via muitas manifestações de amigos seus, né, através do Facebook, através das redes sociais. O que é que aquilo ali realmente representou para você, o que pode ser tirado de positivo, tudo isso que você passou? Foi um momento, acho, um momento mais difícil da minha vida. Contraí malária, eu acho que a gente foi jogar em Cabo Verde, acho que não foi nem em Guiné Equatorial. Aí a malária, a gente acabou contraindo, eu, o goleiro Danilo e o Claudinei Rincon, que infelizmente veio a falecer.
foi um momento muito difícil, até porque não é uma doença tão fácil de ser tratada, porque atinge muitos órgãos, então, até porque o meu amigo tinha vindo a falecer, ficamos muito apreensivos, junto com a minha família também, mas graças a Deus deu tudo certo. Tenho a agradecer somente a família da minha esposa, a minha família, agradecer a Deus, porque tiveram sempre oração por mim, aos meus amigos. Foi um momento muito difícil, porque eu acho que muita gente, quando a pessoa acabou falecendo, meu amigo, muita gente também entrou em pânico, porque o goleiro também tinha entrado em coma. Então, para mim também, muitos podiam pensar que eu podia entrar também, podia vir a falecer, mas graças a Deus, Deus colocou pessoas capacitadas para mim abençoar e para mim poder ter um tratamento especial. Agradeço também ao hospital em Maceió, que foi grandiosamente, teve uma atenção especial comigo. E foi um momento muito difícil, mas graças a Deus superei. E é o aprendizado que tenho agora também na vida. Sempre tem que estar se cuidando quando vai para esses países africanos assim, que tem algumas doenças raras. Dil, um abraço para você, tá certo? Queria que você deixasse seu recado e também fizesse, para encerrar sua participação aqui, uma análise desse momento vivido pelo futebol brasileiro. Até porque todo jogador de futebol queria ter uma oportunidade como essa, que muitos acabam tendo, vestindo a camisa da seleção brasileira, mas as coisas não andam dando certo. Tenho certeza que você acompanha justamente o desempenho, e um episódio recente foi o da Copa América. E deixa seu recado também para encerrar sua participação aqui para o povo alagoano, para o povo brasileiro que está acompanhando o Canal Esportes, não só pela internet, mas também para os assinantes da NET pelo Canal 25. Primeiramente, agradecer a você pela oportunidade, agradecer a TV Mar. Quero agradecer por confiar, por poder entrar em contato comigo para me dar essa entrevista para vocês com maior satisfação. Sim, eu acho que o momento do futebol brasileiro todo mundo está vendo, porque hoje em dia futebol eu acho que não tem mais jogador bobo, não tem mais jogador aquele que antigamente respeitava muito a seleção brasileira. Muitos falam que hoje em dia é muito fácil chegar numa seleção brasileira que tem de empresário, que tem de treinador. Eu acho que futebol em geral está assim. Eu acho que está perdendo um pouquinho o gosto às vezes, porque muitas vezes hoje em dia está mais fora de campo do que dentro de campo. O jogador hoje em dia não precisa estar mostrando muito dentro de campo. Eu acho que os empresários, os agentes de jogador, junto com o treinador, estão tomando conta. Então, infelizmente, o futebol brasileiro vem nesse rumo. Muitos jogadores de empresário que estão lá, que não tem aquele suporte todo de jogar numa seleção brasileira. Mas tem muitos jogadores ali bons. Eu acho que também é uma seleção jovem que ainda vai melhorar. Basta ter confiar e basta ter confiança que tudo vai dar certo. Mais uma vez, quero agradecer a minha família, minha esposa, minha mãe, meu pai, todos que estão aí de longe, estão sempre me ajudando. Então, só tenho a agradecer a eles e agradecer a vocês aí. Deixo um grande abraço ao pessoal assinante, ao pessoal que está vendo esta entrevista. E um grande abraço ao povo alagoano aí, que eu tenho um carinho imenso. Obrigado, então, Dil. Deus abençoe e boa sorte aí no futebol marroquino nesta temporada, tá certo? Então, o Canal Esportes também trazendo justamente esses detalhes curiosos na manhã desta segunda-feira, repercutindo a participação do jogador de seleção, da seleção de Guiné Equatorial, e que já passou aqui em Alagoas pelo CRB, pelo Coruripe, e que hoje está no futebol do Marrocos. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro, sem perder tempo. Vamos trazer, então, os detalhes da Série A. O Sport jogou ontem, a partida das 11 da manhã, rapaz. Pois é, enfrentou o Avaí. O jogo que terminou com muita confusão. Vamos dar uma olhadinha, então, como foi justamente esse jogo. Vamos acompanhar. Aí o primeiro gol da partida marcado por Diego Souza. O Avaí chegou ao empate através da bela jogada pelo lado direito, o cruzamento e o chute no canto do goleiro. O Avaí virou ainda, gol contra aí marcado pelo Samuel Xavier. Mas no finalzinho do jogo, aos 46 minutos, teve esse lance confuso. O zagueiro do Avaí cochilou e o André foi derrubado. Pênalti duvidoso. André mesmo na cobrança
converteu para o Sport. O Sport continua como o único invicto desta Série A do Campeonato Brasileiro, 2-2. André vive uma boa fase com a camisa do Sport. O jogador vem balançando a rede dos adversários nas últimas rodadas e contribuindo com o Sport. Ele que viveu momentos de muita polêmica com as camisas de Vasco e Atlético Mineiro. Começou bem a carreira pelo Santos, quando tinha uma bela dupla ali com o Neymar, mas acabou caindo de produção e se envolveu com muitos problemas na noite. Esta nova fase do André tem ajudado o Sport a se manter ainda invicto nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver. O primeiro gol dele com a camisa do Sport foi justamente contra o Vasco, na vitória por 2-1. Logo depois, contra o Internacional, ele fez 2 gols. O primeiro de pênalti e o segundo para fechar o placar com essa bola enfiada. Fez os 3-0 em cima do Inter. Aí você está vendo os gols de André, camisa 9 do Sport, grande fase. E o quarto gol dele foi justamente ontem, nesse empate com o Avaí, né? Você vê que tem 3 gols de pênalti, aliás, 2 gols de pênalti e 2 gols com bola rolando. O jogador André, atacante do Sport. Vamos dar sequência falando mais de Série A do Campeonato Brasileiro? Podemos trazer o próximo jogo já? Beleza. O Grêmio jogou contra o Santos. O jogo foi na Vila Belmiro. Vamos ver como foi essa partida. Primeiro gol do Grêmio. O cruzamento rasteiro na entrada da pequena área e a conclusão do lance. Com muita categoria, sem chances para o goleiro. O Grêmio fez o segundo gol. A jogada trabalhada pelo lado esquerdo, pelo meio, depois pelo lado direito. E o chute cruzado, onde o Grêmio fez esse segundo gol. Santos jogando em casa, viu, gente? O Santos ainda fez um esboço aí de reação com o Ricardo Oliveira, artilheiro do Brasileirão, com 7 gols. Condição legal. Mas o Grêmio foi lá e fez o terceiro e empurrou o Santos para a zona de rebaixamento. Yuri Mamute. Final, Grêmio 3, Santos 1. Esse foi o resultado da partida. Vamos dar sequência, falando mais ainda de Série A do Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro jogou contra o Atlético Paranaense, a partida que marcou a estreia de Marinho. Rapaz, de Penedo, Marinho de Penedo está no Cruzeiro, estava no Ceará e tinha concedido há uns 15 dias uma entrevista curiosa, que foi aquele gol que ele fez contra o Ceará e não sabia que, por ter tirado a camisa, tinha tomado o 3º cartão amarelo. Vamos ver como foi esse jogo. O primeiro gol do Cruzeiro saiu com a jogada pelo lado esquerdo. Olha que lance trabalhado. A bola teve o desvio na defesa e Arrascaeta, de perna direita, na marca do pênalti. Chute muito difícil de pegar uma bola como essa, né? O uruguaio Arrascaeta fez o primeiro gol para a equipe do Cruzeiro. Arrascaeta foi pelo lado esquerdo, fez o cruzamento a meia altura. E o Marinho, Marinho na estreia dele. Antecipação ali, a defesa do Atlético Paranaense fez o segundo gol do Cruzeiro e que deu números finais à partida. Cruzeiro 2-0 em cima do Atlético Paranaense. Rapaz, o Vasco jogou no sábado contra a Chapecoense. Tristeza total de metade do Brasil. O Vasco perdeu mais uma. Vamos ver o gol da vitória da Chapecoense. O Vasco que tinha 2 homens a menos, John Clay expulso e o Cristiano, mas o Neto fez essa pintura de bicicleta. Pegou a defesa do Vasco totalmente desprevenida. Olha só que domínio. Já fiz um gol assim, viu, Felipe? Já fiz um gol desse, já. Belo gol ali do zagueiro Neto, da equipe da Chapecoense. Foi o resultado da partida, 1-0 para a Chapecoense em cima do Vasco da Gama. O Internacional jogou contra o Atlético Mineiro. A equipe colorada já havia eliminado o Atlético da Libertadores. Ontem o Atlético se vingou. Vamos ver. Aí a primeira jogada da partida. Michael Suel, ex-Botafogo, fez o primeiro gol do jogo. Veja mais uma vez. O segundo gol do Atlético Mineiro. Jogada trabalhada, aquele 1-2 e mais uma vez Michael Suel.
Olha um 2 aí, deixou a defesa do Inter na saudade. Condição legal. O Atlético fez o terceiro gol. O corte da defesa do Internacional e mais uma vez o lance, Thiago Ribeiro. Posição legal. O Inter ainda diminuiu. A falha aí, rapaz. Nossa Senhora. Ah, meu Deus do céu. Que falha da defesa do Atlético. Lisandro Lopes. De primeira. Deu números finais da partida. Final, Atlético Mineiro 3. O Internacional apenas 1. O Flamengo jogou contra o Figueirense. Pois é, rapaz, talvez a única coisa boa para os vascaínos no final de semana foi justamente isso, né? O rival perdeu, né? E enfrentou o Figueirense do time do Everaldo, né? O Everaldo, ex-CSA, ontem foi inclusive aniversário dele. Vamos ver como foi esse jogo, trazendo os gols da vitória do Figueirense nos acréscimos em cima do Flamengo. Vamos lá. Aí o Flamengo que saiu na frente, Alan Patrick, que ainda pegou essa bola de rebote e tocou ali no cantinho do goleiro Alex Muralha. 1-0 Flamengo. O zagueiro deu um carrinho que se pega, meu amigo. Aí o Ricardinho cobrando falta, olha só que pintura. Sem chances para o goleiro César. Empate do Figueirense. O Sheik perdeu essa bola no meio. Olha a jogada rápida do Figueirense. O cruzamento. E a chegada ali do atacante, rapaz, por trás da defesa, né? Jogada rápida, falha, vacilo do Sheik ali. Olha só, mais uma vez para você o lance. Final, Figueirense 2, Flamengo 1. Vamos dar uma olhadinha nos outros resultados. Tivemos alguns 0-0 nessa rodada, né? E vamos colocar aqui para você no vídeo os resultados desta rodada de número 11 da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. Curitiba 0, Joinville 0, jogo de sábado, Cruzeiro 2-0 diante do Atlético Paranaense, você viu os gols aqui no Canal Esporte, Chapecoense 1-0 em cima do Vasco, o gol também você já viu aqui no Canal Esportes, Avaí 2-2 com o Sport, também nós mostramos os gols, o São Paulo 0-0 com o Fluminense, Santos 1, Grêmio 3, Goiás 0, Corinthians 0, Ponte Preta 0, Palmeiras 2. Nós temos esses gols aí, ô Fábio? Tem não, né? Do Palmeiras não, né? 2 gols de Dudu, né? Dudu finalmente fez aí alguma coisa, né? Porque o Palmeiras investiu bastante na contratação desse jogador. E o Flamengo que perdeu para o Figueirense em casa pelo placar de 2-1, Internacional 1, Atlético Mineiro 3. Com isso, a classificação de momento da Série A é a seguinte. Vamos colocar na tela para você aqui na sequência a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, para que você em casa tenha acesso à informação. A mudança na parte de cima da tabela. Nos critérios, o Atlético Mineiro agora é o novo líder da Série A, tem 23 pontos. O Grêmio e o Sport também tem 23, só que o Grêmio vem em segundo e o Sport em terceiro. O Fluminense vem em quarto com 21 pontos. Em quinto, o Corinthians com 20, o Atlético Paranaense é o sexto com 19, em sétimo, o Palmeiras com 18. São Paulo também tem 18, agora é o oitavo. A Chapecoense vem em nono com 16, em décimo a Ponte Preta com 16 pontos, em 11º o Figueirense com 15, em 12º o Cruzeiro com 13 pontos, em 13º o Avaí com 13, em 14º o Internacional com 13 pontos. O Flamengo é o 15º com 10, o Goiás é o 16º com 10 e o Santos é o 17º com 10. O Vasco é o 18º com 9, em 19º o Curitiba com 8 e o Joinville é o lanterna com apenas 5 pontos até aqui na classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. A próxima rodada da competição, já prevista para este meio de semana, no dia 8, o Curitiba joga contra a Ponte Preta no Couto Pereira. Na sequência da rodada, o Goiás joga contra o Santos. A Chapecoense joga contra o Grêmio. Palmeiras e Avaí, também na quarta-feira, só que às 9 da noite. Figueirense e Joinville, no mesmo horário. Às 10, o Vasco joga em Brasília contra o São Paulo. O Internacional joga contra o Flamengo no Beira-Rio. Atlético Mineiro e Sport. E na quinta, o encerramento da 12ª rodada, Corinthians e Atlético Paranaense às 7h30 da noite. E o Fluminense joga contra o Cruzeiro às 9 da noite, na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série B? Tivemos um duelo interessante no final de semana. O Mojimirim jogando em casa, aliás, jogando fora de casa, né? O Mojimirim jogando fora de casa, não foi isso? Jogando fora de casa?
Vamos trazer então os gols dessa partida, vamos acompanhar. Aí a jogada do América Mineiro. E aí teve esse pênalti, né, rapaz? Que pênalti esquisito foi esse aí? Teve sim, toque na mão. Na Arena Independência foi o jogo. Mancini, cobrando o pênalti, fez 1-0 para o América Mineiro. Mojimirim em situação delicadíssima na Série A. Só que o Mogi ainda empatou, surpreendeu muita gente, né? A saída atrapalhada do goleiro do América Mineiro e aí o pênalti. Ainda foi punido ali o goleiro com cartão amarelo. Olha que saída atrapalhada do goleirão ali. Totalmente fora de tempo. Na cobrança, muito bem batido. O goleiro ainda foi no cantinho ali para ver se conseguia pegar. O Mojimirim empatou. No segundo tempo, o América Mineiro voltou a ficar em vantagem e não foi mais alcançado, né? A bola cruzada rasteira, quase que na marca do pênalti. E no contrapé do goleiro, o segundo gol. Já no finalzinho, veio o terceiro. O goleiro ainda fez a defesa parcial. E ali no chute atrapalhado, a conclusão da jogada. Final, América Mineiro 3, Mojimirim em quadro crítico. Na UTI, apenas 1. O CRB jogou no sábado à noite contra o Boa Esporte no estádio Rei Pelé. Vamos ver como foi esse jogo, trazendo os gols da partida. Primeiro gol do CRB marcado por Zé Carlos. A jogada pelo lado direito, cruzamento do Olívio. E o Zé Carlos quase que atrapalhado ali. Quase não, muito atrapalhado. O Andrei já estava vendido no lance, olha só. Zé Carlos, CRB 1-0. E aí no finalzinho veio essa atrapalhada do Olívio. Foi sair jogando errado. E acabou fazendo o pênalti no Márcio Diogo. Que falha do Olívio, hein, gente? Na cobrança, Radamés, aquele mesmo, marido da Viviane Araújo. No lado esquerdo do goleiro Bruno, que já havia substituído o Júlio César. Placar final, CRB 1, Boa Esporte também 1. Os resultados da Série B neste final de semana, vamos colocar no vídeo para você a partir de agora. Paysandu 2-0 em cima do Atlético Goianiense, Luverdense 3-0 em cima do Ceará, Paraná 0, Criciúma também 0, Botafogo 5, Sampaio Correia 0, Vitória 4, Bahia 1, goleada no Clássico Bavi, Bragantino 1, Santa Cruz 2, Náutico 2, Oeste 1, ABC 1, Macaé também 1, América Mineiro 3, Mojimirim 1, CRB 1, Boa Esporte também 1. A classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro, depois dessas 10 rodadas já disputadas, o Botafogo é o líder com 23 pontos, em segundo o Paysandu com 22, em terceiro o Náutico com 21, na quarta colocação o América Mineiro com 20, em quinto Vitória com 19, em sexto Bahia com 18, Macaé é o sétimo com 17, o Sampaio Correia é o oitavo com 15 pontos, em nono CRB com 14, em décimo Bragantino com 13, na 11ª posição o ABC com 13 pontos, em 12º Santa Cruz com 12, em 13º Paraná com 12, na 14ª colocação Luverdense com 11 pontos, em 15º o Criciúma com 11 pontos, em 16º o Oeste com 10. E na zona de rebaixamento, o Boa Esporte tem 10 pontos, é o 17º, em 18º o Atlético Goianiense com 8 pontos, em 19º o Ceará com 5 e o Mojimirim é o lanterna com apenas 3 pontos. E para fechar o Canal Esportes de hoje, vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro. Tivemos mais uma rodada neste final de semana e com um belo desempenho de Alagoas, né? Através do Asa, nosso alvinegro gigante, o Asa conquistou mais um resultado positivo na competição e está aí driblando não só os adversários, mas como os problemas internos também. Grande vitória do time do técnico Vica, venceu o Águia por 2-1. Didira fez um dos gols da equipe do Asa na partida. Vamos dar uma olhada então como ficou a situação e os resultados desse Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, rodada realizada neste final de semana, rapaz, a 6ª rodada da competição. Cuiabá 0, Salgueiro 1, Salgueiro que está ameaçando desistir aí da Série C. Venceu a equipe do Cuiabá, Fortaleza 1, América de Natal 0, Águia 1, Asa 2. Botafogo da Paraíba 2 e Casa 0. E hoje à noite nós teremos Confiança e Vila Nova. A situação do Grupo A é a seguinte, vamos colocar no vídeo para você. O Fortaleza é o líder, tem 16 pontos. Em segundo, Asa com 12. Em terceiro, Salgueiro, 11 pontos. Em quarto, Vila Nova com 9.
Bela campanha do Asa, né? Segundo na classificação geral. Em quinto, o Botafogo da Paraíba com 9. Em sexto, o América Mineiro com 8. Em sétimo, Confiança com 5. O Cuiabá é o oitavo com 4 pontos. E na zona de rebaixamento, o Águia permanece com 4 pontos. E o Icasa ainda não pontuou na competição. Assim, nós vamos encerrando o Canal Esportes desta segunda-feira. Vê aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes. E nós teremos um novo encontro daqui a pouco, ainda na sequência da programação da sua TV Mar. Mas é claro, amanhã estaremos de volta para falar de esportes. Um grande abraço, fique com Deus e um ótimo início de semana para você.